Você sabe quem fundou a igreja na cidade de Colossos? Quem plantou a igreja naquela cidade? Fique comigo até o final de mais este vídeo, que nós vamos descobrir juntos. Você sabia que o apóstolo Paulo nunca visitou a cidade de Colossos? A cidade de Colossos, juntamente com outras duas cidades importantes, Laodiceia e Hierápolis, faziam um conjunto de três cidades importantes da Ásia Menor, na qual nasceu uma igreja muito abençoada, nasceu uma igreja que floresceu e pôde divulgar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma muito abundante. O apóstolo Paulo desenvolveu um ministério muito produtivo de 3 anos na cidade de Éfeso. Éfeso está distante de Colossos aproximadamente 200 quilômetros, mas ele nunca foi até a cidade de Colossos. Nós temos que os estudiosos apresentam como fundador ou plantador desta igreja um cristão residente de Colossos que se converteu em Éfeso. Nós vamos descobrir já já quem foi este importante cristão fundador desta igreja. O apóstolo Paulo, ainda durante o seu primeiro aprisionamento em Roma, por volta de 62, 61, 62 depois de Cristo, ele envia esta carta à igreja de Colossos, a todos os cristãos, a partir da cidade de Roma, para apresentar aos irmãos sobre a plenitude, sobre a perfeição e sobre a completude em Cristo. Desta forma, sobre o tema de estarmos completo em Cristo, sobre a razão da fé em Cristo, ele vai apresentar a divindade de Cristo, a primazia e a plena suficiência em Cristo Jesus. Então, note que esta epístola tem também como versículos-chave o capítulo 2, versículos 8 e 9, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vã sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, note que Paulo está apresentando que em Cristo, no corpo de Cristo, habita também a plenitude da divindade. No capítulo 3, versículo 11, ele apresenta para os irmãos que Cristo é tudo em todos. Então, a igreja em Colosso, que nasceu, que foi fundada por um crente chamado Epáfras. Epáfras é um colossense, um cidadão de Colossos, que foi o fundador desta igreja. E quando ele retorna de Éfeso, ele começa a transmitir a fé, transmitir a mensagem do evangelho, e ali nasce uma importante cidade, ou uma importante igreja, melhor dizendo. Então, dentro desta perspectiva do apóstolo Paulo escrever aos irmãos em Colossos para pedir ou para orientá-los que eles não se deixassem iludir por filosofias, nem por sutilezas, nem por tradições segundo os homens, segundo o mundo, mas que eles fossem abençoados, que eles fossem direcionados pelo ensino cristão, pelo ensino conciso da palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo convida aos irmãos para que eles possam estar buscando este conhecimento ou se desenvolver na plenitude de Cristo. Porque Cristo, afinal de contas, é tudo em todos. E nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, esta é uma epístola
que Paulo escreve, que ela é extremamente cristológica, que ela aborda muitos fatos acerca de Cristo, do seu ministério. Então, o apóstolo Paulo ele vai apresentar para os irmãos, na epístola aqui aos Colossenses, a glória de Cristo, a divindade de Cristo, a supremacia de Cristo, o poder de Cristo, a plenitude de Cristo, a dignidade de Cristo e a sua identificação com a igreja. Pois bem, veja que todos esses temas abordados por Paulo aqui na carta aos Colossenses são de suma importância para a igreja e para todo o cristão de uma forma geral. Se você chegou até aqui, compartilhe, curta, comente os nossos vídeos e inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações para que você possa ser notificado quando estivermos estreando com mais um vídeo neste canal. Muito bem, a epístola aos Colossenses é como que uma epístola gêmea com a epístola de Éfeso. Nós vimos lá no estudo sobre a epístola de Éfeso que ela é uma epístola que trata muito sobre a igreja como o corpo de Cristo. Já na epístola aos Colossenses vai tratar bastante sobre o tema de Cristo como cabeça da igreja. Então, nesta ótica do apóstolo Paulo, meio que uma epístola complementa a outra. Paulo está escrevendo na mesma época, no mesmo lugar, para povos diferentes, é verdade, com propósitos diferentes. No entanto, o seu propósito era apresentar que Cristo não é só o corpo, ou que a igreja não é só o corpo de Cristo, mas que também Cristo é o cabeça da igreja e, portanto, ele tem a supremacia, ele tem a preeminência, ele tem a autoridade, ele tem o governo. Afinal de contas, nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, nesse sentido, nessa perspectiva, o apóstolo Paulo está mostrando que Cristo, ele não era só humano, ele não é plenamente humano, mas que Cristo também é plenamente Deus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ainda a partir da ótica do apóstolo Paulo, nesta perspectiva de plenitude, aparece aí a palavra pleroma. A palavra grega pleroma significa plenitude, a partir da qual todas as formas de vidas foram criadas. Então Paulo ele vai ser taxativo em dizer que este pleroma é Cristo, ou seja, que a partir de Cristo todas as formas de vida que vieram a existir, todas as coisas da criação que vieram a existir, elas existiram a partir de Cristo, elas passaram a existir a partir de Cristo, porque ele é a plenitude, ele é a origem de todo o ser que existe. Então nós temos também que Paulo quer mostrar que Cristo é superior a tudo que foi criado e ocupa o primeiro lugar em todas as coisas. Como ele é a origem de toda a criação, de todas as coisas criadas, Paulo vai apresentar que ele é também superior a todas as coisas criadas. Então, ele é a imagem do Deus invisível, capítulo 1, versículo 15. Ele é a fonte da suficiência para a salvação de todo aquele que crê. É por meio dele que todas as coisas foram criadas, permanecem existindo também por meio dele. Por meio dele todas as coisas foram reconciliadas com Deus. Por meio dele, ou ele é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Nele toda a sabedoria pode ser encontrada. Toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo Jesus. Então perceba que é muito importante esta epístola de Paulo aos Colossenses, porque aqui ele apresenta que Cristo é tudo em todos. Note também que há um paralelo importante
entre a epístola de Colossos e a epístola aos Efésios. Como falei, elas são conhecidas como epístolas complementares ou como epístolas gêmeas, e neste sentido nós temos que a igreja é o corpo de Cristo em Éfeso. Em Colossos, a igreja, Cristo é o cabeça da igreja. Em Éfeso, a ênfase está em todos os cristãos como corpo de Cristo. Em Colosso, a ênfase está no cabeça deste corpo que é o próprio Cristo. Em Éfeso, Cristo se manifesta plenamente por meio do seu corpo místico que é a igreja. Em Colosso, ele é a plenitude deste corpo e, como consequência, todos os cristãos são completos nele. Em Éfeso, a igreja de Cristo é o tema central. Em Colossos, o tema central é Cristo, o cabeça da igreja. Portanto, em ambos os livros são necessários os complementares, pois não pode haver cabeça sem corpo e não pode haver também corpo sem cabeça. Você tem mais algum fato, mais algum dado importante sobre a igreja de Colosso? Você tem mais algum conhecimento sobre a cidade de Colosso? Você pode deixar o seu comentário aqui nos comentários para que possamos interagir e crescer mutuamente em conhecimento. Você pode se inscrever no nosso canal, pode curtir os nossos vídeos, pode indicar o nosso canal para alguém que deseja crescer no conhecimento do Senhor. Ative os sininhos da notificação para que sempre você possa estar notificado quando um novo vídeo estiver estreando aqui no nosso canal. Para encerrar, nós temos o apóstolo Paulo. Ele aborda com os cristãos em Colossos sobre os velhos hábitos pecaminosos, no sentido de mudá-los e não deixar que eles coexistam dentro do ambiente cristão, dentro da vida cristã. Temos a busca pelas coisas que são do alto, prioridade para as coisas que são do alto. Cristo está assentado no alto, nas alturas, é de lá que ele vem. Então, neste sentido, nesta ótica do apóstolo Paulo, as coisas do alto devem ser prioritária para a vida do cristão. Temos também viver uma nova vida de perdão, de amor e de paz. E por fim, relacionar com os outros da maneira adequada, né? Os cristãos devem se relacionar de forma adequada uns com os outros. E o princípio para que este relacionamento seja adequado é justamente o princípio do amor, da fraternidade, e dessa forma o relacionamento cristão ele vai progredir para uma perfeição plena. Temos aqui, para encerrar, a divisão desta epístola de apenas 4 capítulos, a saudação e oração pelos Colossenses, capítulo 1, do 1 ao 12. Depois nós temos a parte doutrinária da epístola, onde o apóstolo Paulo trata da pessoa de Cristo, sobre a sua supremacia, a sua dignidade, a sua divindade e a sua preeminência. No capítulo 2, a partir do versículo 6 até o capítulo 4, versículo 6, ele trata da parte prática com os irmãos em Colossos. Então, ele vai tratar da conduta cristã. Ele vai falar sobre os avisos contra erros e o resultado da nossa união com Cristo, da união dos crentes com Cristo, que vai proporcionar para os cristãos também uma unidade muito bem embasada a partir da vida cristã. Muito bem, nós estamos chegando ao final de mais este estudo bíblico e convidamos você a estar conosco no próximo estudo, meditar um pouco mais nas Sagradas Escrituras. Estamos traçando panorama do Novo Testamento a partir de alguns livros
algumas cartas, mais especificamente escritas pelo apóstolo Paulo, e você é o nosso convidado a estar conosco no próximo estudo. Comente aqui nos nossos comentários, curta, compartilhe, faça a sua inscrição, indique o nosso vídeo para os seus amigos, parentes, conhecidos, e o Senhor Deus vai nos fazer crescer mutuamente. Que a paz de Deus esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida, em nome de Jesus.